Estamos começando agora mais um episódio do Inovatum Podcast. E falando sobre inovação, estamos aqui contando com a presença do Ciro. Ciro, ele tem uma experiência interessante, ele tem uma experiência tanto na política, que é polêmico, né, Ciro, falar sobre política, como um empreendedor, é empresário. Ele tem um trabalho de consultoria para empresas focadas em inovação. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Ciro, bem-vindo, te agradeço a presença, o tempo aqui disponível para conversar conosco, trazer uma mensagem aqui para as pessoas que nos seguem. E a mesa é sua, fique à vontade. Você quer falar alguma coisa sobre essa experiência? Só explicar a sua carreira política? Claro, primeiro agradecer aí, Roger, a toda a equipe, a oportunidade de estar participando com vocês aqui desse podcast, compartilhando um pouco, né, da minha história, da minha trajetória e das experiências que a gente tem. Espero que a gente possa, né, através desse podcast, somar na vida de quem está assistindo e inspirar também essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí é curiosidade minha, né? Não está nem na nossa pauta aqui. Eu vi que você leva empresários para... você levou a China, né? E leva em eventos. Quais são os eventos que você já foi? Então, já participei de vários eventos. América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e ali na Ásia. Eu brinco que só tá faltando Oceania. O resto a gente já levou. Então, levo grupos de empresários onde a gente faz esse trabalho de internacionalização. Com aquele empresário que quer fazer tanto um benchmark, que é ir para outro país, conhecer, entender quais são as tendências e ver como que ele aplica aquilo, transforma na realidade do negócio dele. Quanto para empresas que querem também começar a atuar no mercado internacional, importar, exportar, colocar, diversificar investimentos, né? Então, por exemplo, eu estava contando para você aqui um pouco antes de começar, que a gente tem a maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos. E vários empresários participam dessa feira porque querem começar a atuar no mercado norte-americano. Então, muitos estão dispostos a investir recurso na América, né? Vamos colocar dessa maneira, e eles vão lá para ter um primeiro contato com como funciona o mercado americano, quais são as tendências, e outros também que têm lojas de varejo aqui no Brasil vão para entender as principais tendências. E falando de inovação, uma das coisas mais interessantes que eu vi na NRF, por exemplo, é que os maiores patrocinadores são empresas de tecnologia. Você fala, pô, mas varejo? Tecnologia? Você tem ideia, teve um dos anos que a gente participou lá, que você tinha o provador virtual, né? Que era o quê? A pessoa ficava ali em frente ao espelho, já havia a roupa que ela queria experimentar e sem precisar de sair do provador, ela já clicava ali como se fosse um grande touchscreen, a tela ali de espelho, clicava e o atendente vinha trazer as roupas que a pessoa escolheu. Ia facilitar demais, né? As mulheres que assistem aí não precisar de sair do provador. Eu tenho uma resistência absurda para provar roupa. Acho que é uma característica masculina, né? Deixo de comprar roupa para não ter que... Ou compra se vem errado assim, nossa, ou vou emagrecer, ou compro um outro, esse aqui eu vou doar para alguém. Exatamente, eu compro mesmo, deu certo, compra várias iguais para não ter aquele estresse. Eu sou desse tipo. Mas o perfil de empresário, normalmente quando você leva o pessoal, por exemplo, na Ásia, vai para a China, o pessoal vai com perfil de compra, né? China e Taiwan, a gente tem o perfil maior, é o perfil de compra, ou o perfil de quem quer começar, essa empresa já tem uma maturidade para entender que ou eu quero geralmente importar algum produto da China, Taiwan também, que eu levo empresários, inclusive agora em julho vou estar com um grupo lá. Para quê? Para eles começarem a trazer produtos. Então vou te dar um exemplo. E chega lá, como a gente estava conversando aqui antes, você pode até ver uma área diferente do seu negócio que você pode investir. Então teve um empresário que eu levei em 2017, se não me engano, que ele mexia com EPI, de construção civil. E o que aconteceu? Chegou lá, ele viu alguns produtos, ficou interessado, mas ele sempre gostou de moto, viu uma loja lá com vários capacetes, achou interessante, foi visitar a fábrica, voltou para o Brasil e hoje ele vende capacetes importados de lá. Ou seja, por isso que é importante a empresa que quer atuar nesse mercado, ela ter uma maturidade para ela poder também jogar esse jogo. Que é o que eu falo, muitas vezes você quer jogar um jogo, mas você não está pronto ainda. Então, é a mesma coisa da gente que é peladeiro, vai jogar com um time profissional, você toma lá do time da Série D de 7-0 e quando você assiste, você fala, só tem perna de pau. Na hora que esses caras vão jogar com você, eles estão num nível muito acima do que você considera que você está.
Uma das empresas que patrocina o podcast, a gente passou por uma situação dessas. Eu estive nessas feiras, estive em Taiwan, estive em Guangzhou, na feira de Cantão, estive em Hong Kong, numa feira de eletrônica. Legal. E inicialmente, a gente, com o nosso sonho romântico de produzir produtos no Brasil, a gente foi para importar componentes eletrônicos, fazer o projeto, um projeto nacional, e montar os equipamentos aqui no Brasil. Isso durou pouco tempo. Depois que você vê o tamanho das indústrias, a capacidade de produção, a variedade de produto que eles fabricam e a facilidade que aquilo é para eles, assim, não faz o menor sentido. Assim, a gente começou fazendo dessa maneira e não faz o menor sentido produzir um produto no Brasil trazendo apenas os componentes lá da China. Isso não era sustentável, né? Economicamente não é viável, tecnicamente é lento, porque a velocidade que eles têm de inovação é muito grande. É rápido demais. Você quer fazer um protótipo, testar uma ideia nova, o próprio processo de importação ele é lento. É lento. Quando você traz o produto semi-acabado, praticamente acabado, você vai guardar só o transporte. Se você está trabalhando com um projeto que depende, na etapa de projeto, de trâmite de importação, o seu projeto vai delongar e ficar muito lento. Vai, isso é verdade. E não faz muito sentido, eu acho que hoje, principalmente, não faz muito sentido competir com eles nessa parte de desenvolver eletrônica aqui no Brasil. Essa corrida acho que a gente perdeu já. Outro dia, um amigo me perguntou assim: Ciro, eu queria a sua opinião sobre um negócio específico lá. Ele falou: você acha que essa ideia é boa ou ela é ruim? Eu falei: toda ideia ela é boa e ela é ruim. Ele falou: mas como assim? Eu falei: toda ideia é boa se você entende do mercado, se você tem distribuição, se você tem network, se você tem como escoar aquele serviço ou produto. Porque é a mesma coisa, eu e você, nós estamos aqui. Eu não entendo nada de barbearia, corte de cabelo, você entende? Não. Nada. Então, exemplo, eu tenho um amigo que é o Torres, barbearia Torres. Cara, ele é um dos gigantes do Brasil. Se eu e você hoje formos investir numa barbearia, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Nós não entendemos nada, não sabemos como é que funciona o fluxo, qual o dia maior, qual o dia melhor, como é que a gente chega no break-even desse negócio. Ou seja, depende de qual a sua rede de network, o seu nível de conhecimento e a competência que você tem para executar. Então, eu sempre falo assim, o negócio depende mais de quem está executando do que propriamente dito do negócio. É isso que você está falando. E o volume de energia que você está disposto a colocar para fazer aquela ideia dar certo. Exato. Porque dificilmente você vai começar um projeto completamente novo, de uma área que você não domina, de um assunto que você não entende, e um ano depois você já está milionário com aquilo ali. Não. Então, assim, não vou dizer para as pessoas que é impossível você entrar numa área que você não conhece, que você não domina, e você conseguir ter resultado. É possível. A gente passou por isso na área de veterinária. A gente entrou numa área que a gente conhecia pouco. O que eu digo é que levou bastante tempo. Assim, você tem um momento para quebrar os sonhos, você tem um momento para aprender e um momento que te testa se você está realmente disposto a continuar gastando dinheiro, energia, tempo para fazer aquela ideia dar certo. E que muita gente, às vezes, acaba desistindo e abandonando, né? Exato. Ou eu falo que a pessoa aperta o botão de reset. Ela começa uma ideia, aí já aperta o botão de reset, começa uma outra ideia no outro setor, depois outro setor. Você tem que ter algum grau de persistência naquilo ali. Até o ponto de desistir. Exatamente. Esgotar todas as possibilidades, né? Eu também acredito muito nisso. Se você fez uma análise bem estruturada, faz sentido, se a sua ideia é uma ideia coerente, mas você não conhece o setor, se o planejamento indica que faz algum sentido, eu acho que vale a pena insistir um pouco mais. Mudando aqui, voltando para o que a gente comentou inicialmente, me conta um pouco dessa experiência sua como político, porque quem trabalha com empreendedor e trabalha na política são áreas completamente distintas, opostas, completamente... elas quase que não... Elas coexistem, mas ao mesmo tempo elas se repelem, né? Uhum. Então, de perto, né? Como é que foi essa minha ideia? Eu estou hoje com 35 anos e em 2020, 2019, na realidade, vários amigos começaram a chegar... E falar assim, você é um cara que tem uma relevância na cidade, você é um cara que tem feito projetos de impacto na cidade, você devia pensar, nós precisamos de gente nova na política. Eu sempre gostei de política. Política é propósito. Política é realmente para a gente devolver para a população um ambiente, um ecossistema melhor.
E pautado nisso, eu comecei a botar o pé na água. Comecei a conversar com um aqui, com um ali, um empresário aqui, uma liderança ali. As pessoas foram me incentivando nesse sonho. E aí eu falei, bom, nunca tinha sido, Roger, candidato nem a síndico de prédio. Nada, nada, nada. E já entrei nessa empreitada aí. Então, montei ali um grupo. Eu tinha, na minha campanha, contratada uma secretária. O resto todo mundo voluntário. E dinheiro que eu gastei foi com gasolina, material de Santinho, Citru, Bottom, essas coisas. Eu não conseguia contratar ninguém para me ajudar. Contratei uma menina só, que era o dinheiro que a gente tinha. E como é que você se divulgava? Rede social e panfletagem, mas a maioria rede social. Rede social. O maior custo nosso foi de rede social, que eu brincava na época que é a panfletagem digital. Só que muito mais focada, porque hoje você distribui um panfleto no sinal, você vai pegar a pessoa que acredita no que você acredita, vai pegar a pessoa que compartilha dos mesmos desejos, anseios e gente que é completamente diferente. A panfletagem digital, né, ou o impulsionamento, né, e você consegue trabalhar com um nicho mais focado, você consegue fazer um funil ali de pessoas com interesse parecido, com estratégias, com anseios parecidos. Então a gente focou muito nisso. E aí deu certo. Contra todas as... Você fala assim, qual era a chance de ser eleito, Ciro? Era de, assim, matematicamente, mais ou menos de 5% a 10%. Um projeto kamikaze, praticamente, mas eu falei, cara, vamos. Se for da vontade de Deus, isso aí vai acontecer. Se não for, beleza, vamos seguir. Na vida a gente nunca perde, você ganha experiência. Sem então, dúvida. fomos e aí fui eleito. Quando eu fui eleito, falei, bom, na hora que eu fui eleito, eu vou botar em prática tudo aquilo que eu acredito e que eu coloquei como pauta de campanha para executar na cidade. Tanto é que eu fui um dos vereadores, eu era o presidente da Comissão de Meio Ambiente que pautou e votou a liberação do estádio do Atlético. Apesar de ser cruzeirense, eu fui um dos caras que ajudou a liberar o estádio do Atlético aqui. Mas por quê? Porque eu entendo que aquele é um estádio que ele ajuda financeiramente a cidade, a vida da cidade. Sim. E quando você retém um projeto daquele por brigas políticas, eu não acho que é certo. E aí entra a veia do empreendedor. Onde que o empreendedor, que é alguém que é empresário, que quer cada vez mais um comércio livre, ele encontra as barreiras da política e como é que a gente vai ultrapassar isso daí? Realmente é difícil. Mas com bons projetos, com muito ali debate político, e engana-se quem acha que é o seguinte, gente, o voto ele é muito importante. Mas não adianta você ter aí a pessoa mais bem votada do planeta Terra, na hora que ela passa da porta da Câmara, seja ela municipal, Assembleia ou a Câmara Federal, para dentro, Roger, é outro jogo. É outro. Os votos, não importa se você teve 5.000 votos, eu tive 1.000 e o outro teve 200. Pode ser que o de 200 votos que entrou, que tem menos voto que a gente, vai ter mais influência política lá dentro do que eu e você. Porque da porta para dentro é articulação política. Isso que muitas pessoas não entendem. Que é, você só ser bem votado, o que significa lá dentro do jogo político? Nada. Nada. E de fora eu achava que significava. Mas no caso, por exemplo, né, da Câmara, vamos dizer no nível municipal, vamos começar aqui o Executivo Municipal. O que tem de espaço que pode ser feito? Até que ponto que um vereador consegue ir? Até que ponto você consegue fazer uma articulação para alguma coisa? Ou até que ponto que isso é muito restrito também? Você fica muito preso por limitadores? Você vai ter assim os dois momentos. Eu vou te dar um exemplo real. Por exemplo, a Localiza precisava de construir o Localiza Lab, que é atrás da Localiza ali no... próximo do anel ali. Então, a sede deles ali, né? Então, o que acontece? Para isso, precisava passar uma lei para liberar aquela área deles. Então, onde que a política entrou para resolver esse problema? Pô, a prefeitura não poderia liberar porque precisava de lei. Então, se precisa da lei, a gente precisa passar na Câmara. Se precisa passar na Câmara, nós precisamos de ver se tem voto lá para passar isso daí. E aí é que você começa a trabalhar com os vereadores no âmbito municipal que são da pauta de empreendedorismo, de livre comércio, para ajudar nisso daí. Aí você vai calculando lá, já tem tantos votos. Já tem tantos votos. Nós temos maioria para passar o projeto?
tem maioria para passar o projeto. Então aí agora a gente entra com o projeto. E curiosidade, uma pauta desse tipo, que eu acho que é um negócio meramente procedural, né? Você vai votar uma lei para aprovar a construção num terreno. Eu não vejo motivo para alguém criticar isso. Mas tem. Por quê? Porque depende da pauta. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo assim, alguns vereadores, eles entendem que é uma pauta que vai ajudar empresários milionários. É nisso que ele pega. Ele não pega assim, não, mas isso vai criar mais emprego. Aí entra a camada ideológica. Exatamente. Aí atrapalha o processo. Então, por isso que não é tão simples e tão óbvio quanto parece. Assim, não, esse terreno pode ser dado a outra destinação, tem uma disputa de 2 grupos com destinações diversas. Não é esse o caso. Não. Quanto tempo levou para fazer isso? Levou, se não me engano, uns 180 dias. 6 meses. Porque como é que funciona quando você escreve um projeto de lei? Você escreve um projeto de lei, aí você submete ele à presidência da Câmara. A presidência da Câmara vai distribuir esse projeto internamente por no mínimo 3 comissões. Geralmente são 3 ou, dependendo do projeto, 4 comissões. Cada comissão tem o prazo de 30 dias para analisar. Então, se eu sou o presidente da comissão e esse projeto chegou lá, eu posso pautar ele imediatamente ou posso esperar quase o prazo vencer para pautar ele. E aí, se a gente é da comissão e algum vereador pedir... Vista. Como se fosse vista em cima desse projeto, ele leva mais uns 15 dias para ser reapresentado. Ou seja, dependendo do projeto de lei, se você não tiver essa articulação, você pode passar talvez um ano inteiro tentando pautar o projeto e praticamente não consegue. Por quê? Se você passa nessas comissões e aí depois vai para plenário e algum vereador colocou alguma emenda no seu projeto, esse projeto tem que voltar em todas as comissões para ir a segundo turno. E se o presidente não quiser nem pautar o projeto, ele pode. Fica na gaveta. Fica na gaveta. E esse processo de colocar emenda, ele pode ocorrer a qualquer momento? Dentro do trâmite das comissões. Então, vamos supor, vai passar na comissão de orçamento. Eu posso colocar uma emenda que esse projeto aí que vai custar, sei lá, 100 milhões, eu quero que 5 milhões seja destinado para a área da educação, do lugar tal, por causa disso e disso. Eu posso colocar emenda. Aí, na hora que vai para votar, a gente vota o projeto e depois as emendas. As emendas são votadas separadamente. São separadamente. Aí a gente pode blocar para facilitar ou pode ser uma por uma. Agora, então, nesse processo, a colocação deste tema em pauta, no caso, foi trazida por alguém que apresentou lá a ideia. Sim. Né? Existem projetos que... Você teve algum projeto que você criou, que você pensou nele? Ou você... Tive vários projetos, inclusive 30 ideias para Belo Horizonte, para a gente melhorar o ambiente de negócios da cidade. Legal. Eu fui o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, que nunca houve na cidade de Belo Horizonte, e eu que implementei. Então, assim, sempre buscando pensamentos e projetos que vão, de fato, fazer a diferença na vida do pagador de imposto. Porque no final da noite, é um absurdo o vereador ficar votando nome de rua de cidade. Sem dúvida. É um desperdício de dinheiro. E uma coisa que a gente nota, por exemplo, a gente estava comentando aqui sobre essas viagens para a Ásia. Eu recebi um convite para conhecer, eles são de departamentos, né, com o equivalente a estados. Na Coreia, você tem departamentos que são focados em linhas de produtos distintos. Então, por exemplo, tem um departamento que fabrica equipamentos médicos, outro departamento que fabrica equipamento para a indústria automotiva. O próprio governo, assim, isso é institucionalizado, esse processo de convite, hotel, organização de visitas. Isso. Atraindo interessados em fazer negócio com eles. E eu fiquei pensando, falei, será que a gente não tem isso aqui? A gente não tem nenhum modelo em que a gente atrai estrangeiro para vir investir, para conhecer, para se interessar pela região e como política de Estado, não como uma iniciativa pontual. Por exemplo, Belo Horizonte tem alguma coisa assim, não? Não, nós não temos. O que acontece, Roger? Nós, eu, um cara que já teve oportunidade de ver várias coisas mundo afora, e nós ainda estamos brigando para ter saneamento básico. Então, a nossa diferença do Brasil é o seguinte, eu falo que você chega lá fora, o Brasil, para o mundo inteiro, ele é um país potencial de 220 milhões de pessoas aproximadamente. Só que se você for colocar um funil dessas 220 milhões, quantos de verdade eu tenho possibilidade de fazer negócio? A gente vai cair para uns 50 a 60 milhões de pessoas.
porque o resto não consegue, a gente, não consegue ter saída para certos produtos. Estou colocando assim, de maneira geral, né? Ou seja, é um país de dimensão continental, mas que entrega um público pequeno. Então, hoje nós somos a 11ª economia do mundo. Nós perdemos espaço, um país desse tamanho, questão de gente, questão de imposto. Nós estamos aí na frente, por exemplo, da Espanha, que é um país de 58 milhões, se não me engano, 55 milhões de pessoas. Se for pegar esses dados e analisar esses dados, a Espanha está muito na frente do Brasil, porque nós estamos falando de números absolutos. Nós não estamos destrinchando e comparando esses números, porque quando você coloca comparativamente, a gente fica ainda mais para trás. A gente tem no nosso PIB um fator forte de commodity, né? Exatamente, o Brasil, e a gente não avançou nisso ainda. Então, isso atrapalha demais, porque quando você fala, se tem uma estrutura de governo que você atrai investidor, porque esses países, o que eu vejo? Eu vejo que eles têm, como você disse, uma cadeia de processos. Ele atrai investidor, ele sabe quais agendas ele vai entregar para esse investidor ou esse potencial cliente, e ele sabe qual é o follow-up que ele vai dar nesse cliente. O Brasil, se ele trouxer um investidor, ele não sabe nem a lei que pode impactar o negócio daquele cara, se aquele negócio pode ser inviabilizado daqui a um mês ou não. O grande problema do Brasil, para muitos investidores estrangeiros que eu conheço, que eu vejo, que eles me falam Ciro, o Brasil é um país muito legal, ótimo, de muitas oportunidades. Mas você tem que saber exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer, porque a instabilidade jurídica é enorme. É grande. Se você pede um parecer para montar qualquer negócio, isso afasta o investidor. Afasta. O investidor E agora, eu penso assim, não só no investimento, né? Você tem a possibilidade com o turismo, a possibilidade de abrir mercados novos. Eu acho que a nossa economia é muito fechada. Criou-se por um período longo de tempo a ideia de que o Brasil é muito grande e a gente faz e vende todos os produtos, comercializa, compra e faz tudo internamente. A gente não vai... Só que se a gente analisar a nossa commodity, ela é o que é porque ela é exportada. Total. A gente tinha que ter um processo mais, uma abertura maior para trazer interessados e a gente começar a destravar. Porque isso, até o momento que é feita a primeira experiência, depois faz a segunda, isso começa a acontecer, né? E vai girando. Aí, assim, os caminhos vão se... Eu sou otimista nisso aí, eu não estou querendo... Não, mas é verdade. Eu acredito nessa possibilidade também. O que muitas vezes acontece que trava é porque nós ainda, e eu acho que o Brasil tem mudado isso um pouco ao longo dos anos, mas nós ainda não temos uma classe política que se importa de verdade com um país mais forte. O que eu vi de perto, de dentro, e não estou generalizando, e não acho que são todos, acho que isso está mudando, inclusive, mas ainda existem políticos que eles estão preocupados com a próxima eleição. E não com um país mais forte, que é uma coisa que eu falava em quase todos os meus discursos e na minha prática ali do dia a dia, que é, gente, se a gente tiver uma cidade melhor, um país melhor, ele vai melhorar para mim, vai melhorar para você que tem a sua farmácia, para o outro que está procurando emprego, melhora o ecossistema. A gente não pode pensar só em projeto de poder. A gente precisa pensar num projeto de desenvolvimento de país. A gente está vendo cada vez mais o Brasil que... A fuga de mentes e empresas para outros países. A gente tinha que ser o contrário. O Brasil é um país muito rico, o Brasil é um país com grandes oportunidades, um país com um clima maravilhoso. Nós precisamos de ajustar internamente, que aí sim, aí eu acho que o Brasil é um país que ninguém segura. Tem muito a ser feito aqui, né? Só que a gente fica eternamente nesse país do futuro, né? Deixar de ser o país do futuro e começar a acontecer, né? Passar a ser o país do presente. A gente tem também diferenças muito grandes dentro do próprio país. Você vai a São Paulo, é uma realidade. Você vai no norte do Amazonas, é outra realidade. Mas a experiência sua, por exemplo, no período da política, te fez mudar a visão? Você acredita que é possível ou você acha que é muito difícil? Pode, eu acredito. Eu acho que assim, o que é fácil na vida? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Perdão te interromper. Você falou do processo de lei. Mas o processo de criar a base, que é a palavra que você usou. Articulação política. Esse processo de articulação política, você que esteve lá dentro, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, você vê que é um ambiente pró-negócio? Se você apresenta uma ideia coerente... É um ambiente que a maioria dos vereadores eles não tem dificuldade. Alguns têm, às vezes, uma
pauta ideológica que conflita muito com essa pauta de mais livre comércio, livre negócio, e alguns tentam barrar. Mas eu falo assim, eu sou o meu espectro político tá à direita. Tem candidatos ali, vereadores que eram à esquerda, que eu sentava, explicava para eles, falava por que isso ia melhorar, inclusive para a comunidade ao redor e tal, e eles levantavam alguns pontos, às vezes de ideologia, a gente conseguia contornar e explicar para eles. O grande lance que eu acho que muitas vezes falta na política é o seguinte, isso é bom e problema seu. Se você não entende isso, você é um burro. É a polarização. Exatamente. E a gente precisa muitas vezes de explicar. Porque dependendo de onde o projeto vem, sabe aquela pessoa que te apresenta uma ideia de negócio? Você fala assim, nossa, fulano tá me apresentando. Você já parte do pressuposto que aquilo é ruim. E pode ser um negócio bom. Então, eu acho que na política é mais sensível ainda isso. Então, você precisa realmente dessa articulação, de sentar, explicar por que isso é bom, por que isso vai beneficiar a sua base, por que isso vai ajudar os projetos que você tem para a cidade serem desenvolvidos. Isso complementa aí o seu trabalho, porque se a gente tiver uma empresa que vai expandir, vai criar novos ambientes de negócio, é mais gente contratada, é mais imposto na cidade, é uma cidade ainda mais forte, mais pujante. Então, tudo isso puxa a cidade para cima. E angariou o voto de todas as... Todo mundo. Legal. Foi um projeto aprovado ali com unanimidade. Então, assim, são projetos como esse que eu acho que fazem a diferença na vida de quem está na cidade do dia a dia, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa e que a minha cabeça como empreendedor e como empresário me possibilitou trazer essa visão ali para dentro. E tem muitos pares que também têm negócios e que compartilham dessa visão. Você pensa em voltar para a política? Cara, por hora eu tô focado na minha vida, assim. A política é o que eu gosto. Tenho propósito, ajudo várias campanhas, inclusive esse ano vou apoiar 2 amigos que vão candidatar a deputado estadual, deputado federal, mas essa questão de voltar para vereador aí, a gente deixa essa decisão para o futuro. Vamos falar um pouco sobre a parte de empreendedorismo, né? A parte de consultoria. Nesses clientes, né? O seu trabalho não vai além da questão das visitas e viagens internacionais. Você falou também que você dá consultoria, apoia. Como é que funciona? Que tipo de contrato, ou melhor, né? Que tipo de demanda seus clientes têm? O que eles vão buscar no seu trabalho? Olha, eles buscam principalmente a consultoria comercial, que é algo que eu fiz a minha vida inteira, que eu tenho especializações, inclusive fora do país e tudo mais, para a gente desenvolver cada vez mais. Por quê? Qual que é o gargalo de toda empresa? É venda. Se você não tem venda, não adianta você ter os melhores processos do mundo, porque não é sustentável. Então, a minha consultoria ela entra justamente nessa parte de como potencializar o seu negócio através de KPIs, funis de venda, a gente entender a estratégia do seu negócio, se ela está ajustada ao mercado, se a gente pode trazer uma estratégia onde a gente alcança um número maior, treinamentos também. E a IA, onde é que ela entra? Porque a gente, assim, onde foi o nosso carro-chefe do patrocinador, é trabalhar com IA. E até algum tempo atrás o que a gente falava de IA era o uso de IA para chatbot, né? Você faz uma pergunta, o chatbot te responde. Só que agora a gente está partindo para um uso intensivo em operações. Começam com coisas pontuais, específicas, até chegar ao ponto, por exemplo, de integrações para você montar call center, fazer integrações com saque, integrações com áreas de prospecção, né, demand generation. Você tem experiências com projetos desse tipo? Tenho. O que acontece é o seguinte, a IA, o que eu enxergo da IA para o futuro? Que já é presente, né, na realidade. Algumas pessoas falam assim, mas a IA vai tomar o trabalho de algumas pessoas? Vai. Essa é a primeira coisa que nós temos que aceitar. Vai. Segundo ponto, nós precisamos de entender que o mundo, como ele mudou lá atrás, que usavam-se cavalos para se locomover e vieram os carros e tudo mais, assim acontece também com os trabalhos. Então, você tinha antigamente o cara que limpava lá o cocô do cavalo das carroças, né? Quem pesquisar aí de história sabe disso. Essa pessoa não existe mais hoje. Da mesma forma como a IA veio também para substituir certos postos de trabalho. Então, as pessoas vão precisar de se amoldar a um novo modelo de trabalho para ela sobreviver. Por exemplo, as secretárias aí, de maneira geral, elas já estão sendo substituídas.
atendentes já estão sendo substituídos. Esses dias eu vi que a Araújo começou a utilizar aquele mesmo sistema lá do Target, quando a gente vai nos Estados Unidos, do CVS, que é o autoatendimento. E é a mesma premissa. Ou seja, está substituindo aquela pessoa que ficava ali. E agora é 24 horas. Se o dono da Araújo quiser deixar a loja aberta daqui a pouco 24 horas, é 24 horas vendendo. Você tem... Então, assim, o que eu acho que a IA, só para complementar, Roger, eu acho que ela vem para trazer... Qual é a diferença, né? Eu acho que a IA agora, alinhada a esses projetos comerciais, o que ela traz? Ela traz uma maior análise de dados para você, enquanto gestor, você conseguir entender e dar a direção para onde que a companhia vai, para onde que a sua empresa vai, quais são os processos e procedimentos que estão dando certo e estão dando errado. Se você usar IA apenas como um antigo Google, perguntas e respostas, cara, você vai continuar, desculpa a expressão, correndo atrás do próprio rabo. A gente tem, assim, é interessante observar o nível de maturidade de uso. Então, como eu mencionei, né? A pessoa começou trabalhando, igual você mencionou, o Google, como chatbot, fazendo pergunta, mas eu tenho observado, inclusive em empresas de pequeno porte, que é aquela que tem mais dificuldade em adotar a tecnologia, o dono tem mau tempo para fazer algumas coisas, vai ter que agora aprender e começar a utilizar. Eu vi algumas empresas se reinventando completamente. Eu tenho um exemplo de um grande conhecido, meu amigo, que a empresa dele foi oxigenada, porque ele não conseguia desenvolver produtos novos, ele não conseguia ter tempo. Ele estava tendo dificuldade em fazer o processo de seleção, contratação, treinamento, times que não ficam na empresa há muito tempo, vão embora, e que não tem aquela garra do empreendedor inicial, que é ele que faz tudo. E ao mesmo tempo em que ele já está numa certa idade, um pouco mais velho, com a dificuldade do aprendizado. Vou ter que aprender ferramentas novas, vou ter que desenvolver. E com o uso de IA, ele foi passando diversas demandas, desde a dúvida, como que eu faço, como que eu trabalho. Agora ele está construindo os processos e aplicativos e ferramentas dele, usando como se fosse um grupo de estagiários trabalhando em conjunto com ele. Isso reoxigenou a empresa. A gente está apostando muito para o setor de empresas de small business, que a gente chama de empresas, as empresas menores, nessa área comercial, nessa área de apoio à área comercial, para você acompanhar, por exemplo, rede social, postagem, campanha que você está fazendo. É isso aí. Você consegue ter motores fazendo isso com um custo muito mais baixo. É muito mais barato. Então, isso, muito mais assertivo também. É um processo que eu vejo assim... algumas pessoas vão perder emprego, talvez percam emprego, mas assim, isso não é o foco, não é esse. O foco é que os negócios já estão mudando. Já estão mudando e vão mudar ainda mais. Então, assim, a gente fez algumas experiências. Um dos itens que eu acredito que dá um pouquinho mais de trabalho é principalmente na interação humana do seu cliente com a IA. Esse é o ponto que, se ele for muito artificial, as pessoas percebem. Eu, recentemente, fiz um processo, por exemplo, de devolução de mercadoria com a Amazon. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tinha um histórico de conversas com o fornecedor, a mercadoria não veio, a transportadora. Quando você pede o cancelamento, a IA é utilizada para ler todo o conteúdo e ver se faz sentido ou não aquilo que você está pedindo. Então, é um processo automático. Você dá o clique, em segundos, o processo é avaliado e fala, o seu caso se enquadra para devolução. Como é que ele se identifica? Ele leu todo o conteúdo, viu toda aquela interação que, num processo tradicional, teria que abrir um chamado, alguém ia ter que ver se procede. Foi coincidência porque eu fiz cancelamento em 2 compras, em 2 empresas diferentes, eu não vou citar nomes. Em uma, cada interação minha, eu recebia de retorno do atendente um prazo de 3 ou 2 dias úteis. Assim, para processar a sua informação, eu preciso de 2 dias úteis. Não consigo te responder agora. Na outra, a gente teve uma interação por chat e quando eu pedi o cancelamento ele foi automático. O tempo e o volume de pessoas que se gastou por trás para fazer os 2 processos é infinitamente diferente. E a empresa que estiver utilizando isso aqui, o custo dela vai ficar mais baixo, ela vai vender mais, é o processo. E o cliente mais satisfeito, porque você já tem a resposta ali na hora. Então a chance de você voltar resolvendo um problema desse é muito maior. Sim, vai te dando aquele conforto, né? Tem aquele fornecedor que às vezes você não tem conforto de fazer uma compra, e tem um fornecedor que, se você tem um conforto de comprar, todo mundo já passou por isso, e assim, o importante é que o empresário entenda que ele tem que ser aquele fornecedor que ele
usando essas ferramentas, ele gera esse conforto. As pessoas não querem esperar mais. Não querem. Você falou dessa feira de varejo. A gente estava num evento da AWS em que o apresentador mencionou a mudança nos tempos e como que uma entrega com 48 horas, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, era plenamente aceitável. Hoje, uma entrega com 48 horas, para alguns clientes, é inaceitável. Eu vi em São Paulo entregas em questão de minutos, né? Tem vários fornecedores fazendo entrega em até 40 minutos, 30 minutos. A demanda do consumidor também ela vai ficando cada vez maior. Né? Vai mudando. E aí que entra o grande lance da IA, principalmente nesse setor comercial, que eu acredito que é onde muda esse jogo. Por quê? Porque é o que você falou. Ele trabalha, a IA agora, você bem integrado ela no seu negócio, seja ele eu não vou falar dos grandes empresários, porque eles têm praticamente um serviço interno disso, mas dos médios e pequenos, utilizando essas plataformas para desenvolver melhores processos internos, para ter ali um acompanhamento onde ele tem um custo menor e ele tem informações mais rápidas. Por quê? Porque o gestor ou o dono da empresa, o CEO, ele vai precisar de continuar dando direção. Isso aí, na minha opinião, Rod, nunca vai mudar. Porque isso aí é decisão humana de negócio. Não dá para você deixar na máquina. Mas ela vai te dar as informações em tempo muito mais rápido, dados, e vai te dar diagnósticos falando, ó, a fotografia que nós temos hoje disso daqui é isso. Adiante, igual você falou, quais produtos a gente consegue criar? Antigamente a gente tinha profissionais que eram desenvolvedores de produtos, que era o cara que era pago para pensar o que a gente pode fazer de novo aqui. E isso vai acabando. Eu vi outro dia que nos Estados Unidos eles já mandaram embora, não sei se foi na Netflix, onde foi, desenvolvedores de UI, se não me engano, é isso? E XS? SX? UX, User Experience. Cara, UX Então, assim, eles mandaram mais de 1.000. E era uma turma que até 2 anos atrás era a turma que falava assim, não, essa turma está empregada por pelo menos mais 10 anos. Olha um exemplo clássico. Quando você pega, por exemplo, os desenvolvedores das linguagens mais antigas, que a gente chama dos jurássicos, a galera que, por exemplo, programa em COBOL e que é especializada em mainframe. Era dito que esse pessoal tinha uma garantia e estabilidade quase que eterna, porque se você pega bancos como o Bradesco, Itaú, eles ainda têm uma parte dos sistemas muito antigos, legados, que rodam em plataformas de mainframe. E são sistemas muito grandes, extremamente críticos e que o processo de migração é um processo lento. É um tipo de programador, eles vão até me apedrejar, né? É difícil até de lidar, são pessoas complicadas, vamos dizer assim. Há 2 anos atrás, não estou falando desse ano, estou falando de 2 anos atrás, foi avisado, foi comunicado num dos eventos que a gente participou que esses 2 bancos estão indo 100% para a nuvem com migração dos sistemas todos de plataforma. Essa migração, você vai fazendo ela em bloco, você pega um bloco do seu código que está feito aqui em COBOL, você faz a migração dele, todo usando IA. É isso aí. Então, assim, a dependência desse profissional, que era tida como certa e garantida, já está caindo. Está acabando. É o que a gente está vendo, né, Roger, de várias ferramentas, inclusive a mais conhecida do pessoal, o ChatGPT, de pessoas conseguindo programar dentro do ChatGPT. Então, assim, não é uma programação das mais avançadas, mas a pessoa consegue criar um aplicativo ali, se ela souber um mínimo de informações, ela consegue usar um ChatGPT para criar alguma coisa, para dar um start em algo incipiente, que era algo impensado há um tempo atrás. E aí eu vou te dar um exemplo dessas ferramentas de IA. Tem uma empresa que eu presto consultoria para ela, que ela tinha muita dificuldade, era uma empresa pequena, de uma secretária que já tinham contratado várias pessoas, não estava dando certo, a pessoa às vezes faltava ou não conseguia agendar direito, tinha muita confusão em algo elementar, no meu ponto de vista. Ele me contratou e falou assim, eu queria que você me ajudasse a resolver esse problema, cara, porque é algo que está impactando direto as minhas vendas, está impactando o meu negócio aqui, o que a gente pode fazer? Trouxe para ele uma solução de uma ferramenta onde eu falei assim, você só vai falar com o cliente agora no primeiro contato se você quiser, porque ele já vai do anúncio dele do Facebook, do Google e do Instagram, já cai nessa secretária virtual, vamos colocar assim, já faz todo o primeiro contato ali, e a gente colocou uma linguagem para a pessoa
Só se ela prestar demais atenção que ela vai perceber que não é uma IA. E aí, para já marcar essa conversa na agenda dele. Tudo sequencial. E 24 horas, né? Exatamente. E aí ele entra em contato com a pessoa pela primeira vez, já com a reunião marcada por vídeo. Porque o negócio dele é no Brasil inteiro, então ele não precisa de estar sempre fisicamente ali. Isso resolveu, mas muitos problemas dele. Eliminou custo, foi lá embaixo e trouxe uma solução para ele que agora ele não tem mais esse tipo de dor de cabeça. Porque já entra tudo organizado, 24 horas, custo baixo. O custo é baixo. E traz o quê? O principal para ele, solução e agilidade. E eu acho que é isso que a IA veio para trazer de diferencial. Você conseguiu aumentar o fechamento dele em quanto? Aumentou em 25%. Sim? São poucos os... não tem como você comparar com outra estratégia, outro produto que ele vai criar ou qualquer outra coisa que dá um resultado tão rápido. Não tem. E outra coisa, a gente não colocou outro produto, a gente não mexeu no preço, a gente... Não deu desconto, não fez campanha. Zero. Só mudou o caminho como é que se fazia esse primeiro agora contato até chegar em mídia paga, gerar mais lead e converter. E trabalhar esse lead, exatamente. Falando sobre IA, né? Uma das coisas que as pessoas comentam muito é sobre o custo. Custo da IA, a gente tem duas óticas do custo. A gente pode falar sobre o custo para quem está utilizando. Eu lembro quando foram lançados o ChatGPT no início, as pessoas falavam, isso é caro, isso vai ficar caro. E o quanto isso foi caindo de preço. Então, o custo para o cliente que está utilizando, ele cai tanto que você tem novelinha sendo feita. Pessoal, exatamente, as frutinhas aí, né? Que gera toda essa polêmica. Você tem gente equipe fazendo vídeo com gatinho. Exato. Então você gasta, o pessoal não sabe o que tem por trás, né? O volume de processamento, o tamanho dos data centers, a quantidade de energia que isso gasta para fazer um gatinho, fazer uma novela de frutinha. Tem muita gente que critica o uso da IA por isso. Como é que você tem alguma leitura sobre esse ponto? Roger, eu acho que isso são, vamos dizer assim, subprodutos da IA para business naturais. E tem muita gente que está usando dessas frutinhas, né, de novela de frutinha aí que a gente está vendo, principalmente no TikTok, como negócio. Porque o TikTok ele paga pela visualização, pelos likes. Então a pessoa enxergou uma oportunidade de negócio. Enquanto alguns estão criticando porque, se você concorda, se você não concorda, não é esse o mérito. O mérito aqui isso virou um negócio de alguém que entendeu como que o algoritmo funciona, como que a IA funciona e trouxe isso para o entretenimento. Porque muitas vezes quando a gente fala de IA e negócio, na minha opinião, 90% das pessoas vão pensar no cara que está de óculos na programação ali o dia inteiro. IA é muito além disso daí. Então eles acham que é só o cara que sabe programar, que é o cara que sabe usar IA, que é uma coisa assim, quase que, cara, isso aí é só coisa do Google, coisa aí do pessoal que mexe com startup. E a gente sabe que na prática não é. Então, assim, existem ainda muitos mitos, eu acho, na IA sobre essa questão de custo, sobre essa questão de utilização. Você falou aí do próprio ChatGPT. Se não me engano, a versão... tem uma gratuita, uma que você vai pagar aí, acho que R$100, né, por mês, que é $20, e uma de $100, se não me engano. Acho que é isso. Ou $200, uma coisa assim. Só que o nível de entrega delas é completamente diferente. É o que a gente falou no início. Então, o cara que está começando, talvez ele não precisa de $200. Porque o nível de processamento de informação que ele vai jogar ali, talvez no primeiro momento não se faça necessário, mas uma de 100 eu vou até corrigir uma coisa. O cara que está começando, ele precisa do cloud, né? Ele vai ter que tentar anos-luz. Soltaram o ChatGPT 5.5 agora, eu nem testei. Eu tô com o IA da mesma forma que há um tempo atrás eu estava com a internet paga, né? Internet não, streaming. Tá. Tinha todos os streams e não estava assistindo nenhum. Então a gente vai acabar assinando um, assinando outro, a gente tem que usar várias. Mas a minha leitura disso é que tudo que envolve inovação, você vai ter uma turma criticando. Sim. As pessoas que têm um certo medo de uma característica natural do ser humano, que é inovar. Tem até aquele ditado, né? Os cães ladram, mas a caravana passa. As pessoas, vai gastar muita energia elétrica, o consumo é muito alto.
isso é um obstáculo. Soluções vão surgir. Eu li agora recentemente, eu vi uma apresentação do Elon Musk, que ele estava falando sobre a diferença que existe na captação de energia solar na superfície da Terra, que está atrás da atmosfera, para a captação solar num satélite. A captação de energia solar que um satélite tem, ela é plena. Então, assim, a quantidade de energia disponível que a gente tem fora da atmosfera é gigantesca. Então, segundo ele aposta na ideia de que a gente vai construir grandes data centers no espaço eu já ouvi com isso. energia gratuita. Sim, você não tem custo de geração, você não polui. E uma captação muito mais eficiente. Então, ele tem um prognóstico. Eu acredito muito em umas coisas que ele fala. Ele tem um prognóstico que nós teremos a IA, basicamente, assim, boa parte dela rodando em satélite, no espaço, por conta de captação de energia mais barata. Esse é um dos problemas que a gente está tendo aqui. Tem um déficit de energia a ser entregue, realmente é realidade. Isso é um limitante, é um fator limitante. Você tem, por exemplo, data centers nos Estados Unidos que não têm expansão por falta de energia. Então você tem até empresas menores desenvolvendo reatores a gás de pequena capacidade para gerar energia em espaços menores. Porque o tempo de construção de uma usina nuclear, a energia americana é muito baseada em energia nuclear. Ela é mais longa. Então você tem reatores menores. Mas eu vejo da capacidade do ser humano de remover obstáculo, que venham mais obstáculos, que a gente vai removê-los. Pessoas vão pensar em solução. Concordo. E vai ter uma turma que vai Sempre ficar vai ter ali a turma reclamando. Que é contra, É igual você falou, né? A gente está falando de custo aqui de IA. De fato, vai existir um custo energético, um custo talvez ambiental, um custo monetário. Mas há uns anos atrás, qual que era o ditado que hoje a gente nem pode falar mais? Que foguete o quê? Não tem? Não dá ré, né? Hoje dá. E o Elon Musk trouxe isso de uma maneira sustentável. Aí o pessoal se não me engano, da Amazon também agora lançou se não me engano. Sim, tem uma rede de... Exatamente, ou seja, por quê? Porque ele reaproveita aquele material, aquele foguete. É aquela curva do break-even que a gente fala. Primeiro você queima, mas daqui a pouco a curva sobe, você tem o break-even e depois você tem um custo infinitamente menor. E outra crítica que as pessoas fazem, né? A gente falou do investimento, do custo, do consumo de energia, é a tão falada bolha. Eu vejo muita gente falar, isso é uma bolha. Realmente, eu acredito que o volume de recurso financeiro que está sendo colocado em IA, para o investidor que está colocando e esperando retorno imediato, talvez ele não ocorra. Talvez isso possa ter um perfil de bolha realmente. Isso são os analistas financeiros que falam, e eu concordo com alguns deles. Mas é um processo completamente irreversível. Não tem como... Concordo. Isso não volta mais. O resultado talvez não venha assim, da mesma forma que você põe dinheiro numa ação e você quer retorno imediato, talvez não ocorra, porque o consumo de ar ele é barato, o volume de investimento necessário é muito grande, mas a disponibilidade de dinheiro e os interessados em colocar dinheiro nisso vão fazer com que essa revolução continue ocorrendo. Com certeza. Aconteceu isso com a internet na década de 2000. A internet começou a ser a bola da vez. Eu presenciei isso. As pessoas colocavam recurso financeiro em qualquer ideia, aí quebrou, né? Teve a bolha da internet, mas a internet deixou de existir. De jeito nenhum. E aquilo que foi feito com esse recurso financeiro, você vê toda a parte de infraestrutura, data center, cabeamento, fibra ótica, só foi possível porque captou-se muito recurso. E esse recurso foi revertido em infraestrutura. Algum desse recurso foi perdido, foi colocado em empresas que não deram retorno, mas a infraestrutura ficou lá como base para receber tudo aquilo que veio depois, que a gente utiliza no dia a dia e que ninguém nem repara. Então, assim, a bolha da internet, ela gerou prejuízos lá na década de 2000, 99 para 2000, 2001, gerou. Mas para quem estava com aquela expectativa de retorno muito rápido, imediato, aí ela vai ter algo semelhante, já está precificado também. Agora, é irreversível, não tem volta. Não tem volta, não tem como discutir, não adianta apostar contra também. Não, eu também acho. Eu acho que isso é natural, é uma evolução da vida, do desenvolvimento econômico, de pessoas, de finanças, de tudo. Hoje, se você pegar... outro dia eu estava discutindo isso com um amigo, um desses aplicativos de IA. Se pegar a sua fatura do banco,
jogar lá e falar assim: separe para mim por itens que eu tô gastando mais e veja onde que eu consigo gastar menos no consumo. Ele, em segundos, que é o que a gente tá falando, ele vai te dar. Então, assim, é algo que as pessoas estão usando para coisas triviais do dia a dia já. Sim. O que dirá para projetos complexos, né? Eu entendo assim, quando isso cai no trivial, é porque para coisas complexas, meu amigo, isso aí já está consolidado. Já está consolidado. É igual as polêmicas, a gente estava comentando mais cedo, né? As polêmicas, por exemplo, do carro elétrico também, que é outra, que as pessoas estão discutindo se isso... o carro elétrico não tem tanta empolgação de curto prazo quanto com a IA. Assim, eu acho que no carro elétrico a gente tem uma questão de demanda de infraestrutura que talvez a gente não tenha. Eu até digo, eu até estico um pouco mais. Eu acho que num médio prazo aí de talvez 5 a 10 anos, eu acho que o Brasil ainda vai pedalar muito. Porque que acontece? Teve o boom inicial dos carros elétricos, que eram carros muito completos com um preço menor. Só que esse carro hoje no mercado, quando o cara vai tentar revender ele tem um preço de pós-venda de muito pequeno no comparativo do mercado dele. Então, e você tem um outro problema estrutural que é o que você falou. Então, dependendo de onde essa pessoa utiliza esse carro, de onde ela mora, ela não, se o carro for 100% elétrico, ela pode estar na dor de cabeça ou ela vai poder utilizar só em determinado região. Para ela fazer viagem. Exatamente. Não, e assim, só para deixar claro, eu sou um defensor de carro elétrico, gostaria muito de ter um. Acredito que ele é muito mais eficiente, o carro é mais potente, ele tem menos parte mecânica para dar manutenção, a manutenção é mais barata, ele só possui benefícios. Mas você viu aqui no prédio que a gente tem um escritório, aqui eu não consigo colocar um carregador. E lá no nosso condomínio, eu até faço parte do comitê que está trabalhando para fazer essa implementação, parece lá a Assembleia. Tem uma turma que fica focando sempre muito no problema. Não vai dar certo, vai ter esse problema, tem aquele outro problema. Então, o fato de eu não ter a possibilidade de carregar o veículo nem na minha casa e nem no escritório te afasta da compra. Me inviabiliza comprar um carro elétrico. Ou pelo menos um híbrido plug-in, que também seria uma segunda opção, já não tão boa assim. Mas seria perfeito. Eu moro perto do escritório, eu poderia vir de carro, voltar de carro, consumindo muito menos. Eu vi que tem uns veículos aí com 500 e poucos cavalos de potência, quer dizer, para quem gosta de um carro mais potente. São carros bem potentes. Então, e um nível de tecnologia embarcada gigante. Só que é isso que eu estou falando. O carro é muito bom. O carro entrega muito. Mas na hora que a gente vai olhar alguns outros detalhes do mercado brasileiro, a infraestrutura ainda é um problema. E aí isso impacta na pós-venda, que aí o custo do carro depois, se você comprar ele um carro de, sei lá, 250 mil, você vai ter que baixar ele 100 mil, às vezes abaixo da tabela FIPE. Muito por conta disso. E assim, aquilo que você fala você mencionou mais cedo, da insegurança jurídica, tem insegurança jurídica também. Eu vi que os bombeiros mudaram as regras. Foi. Então, assim, aquilo que nós já estávamos olhando lá no condomínio para fazer a colocação, falou, agora mudou. Dependendo do tipo de edificação, se a garagem é enclausurada, acho que não é o nosso caso, você tem que ter todo um sistema de proteção contra incêndio, exaustão. O que vai dificultar ainda mais a implementação desses carros nos condomínios, nos prédios. E uma coisa assim, tudo bem que tem muito menos carro elétrico, né? Eu já vi presencialmente, assim, 2 ou 3 vezes na rua e 2 ou 3 vezes na minha frente, carros pegando fogo. Já vi Kombi, Kombi era um carro, Fusca pegando fogo. Já vi assim, o cara parar no posto para abastecer e vir frentista correndo com a extintor de incêndio. E essa preocupação, ela não era... Tudo bem, um carro elétrico, se ele incendiar, é mais difícil apagar, mas será que esse risco é tão alto assim para justificar tanto alarde, tanta burocracia? Assim, porque se você tiver que colocar numa garagem todo o sistema de proteção de incêndio especial, sistema de exaustão específico para tirar os gases, inviabiliza. Porque, primeiro, vai ficar caríssimo. Segundo, vai ter transtorno no prédio, seja ele comercial ou residencial. Acho que inviabiliza. Não que você for na Assembleia aprovar qualquer implantação, as pessoas vão falar... Nem todo mundo vai querer ter o carro elétrico, mas vai ter que pagar para Isso é um dos argumentos que eu quero usar. Inclusive, não usei ainda, que é o seguinte. Se você tem um apartamento e um prédio
preparado para receber carro elétrico e compara um apartamento semelhante, vamos dizer, na mesma região, do mesmo tamanho, com o mesmo padrão de acabamento, de um prédio que não está preparado, eu tenho certeza que um prédio vai estar mais valorizado, um apartamento vai ser bem mais valorizado. Sim. E o custo que se tem com a implementação do sistema, mesmo que você não tenha carro elétrico, é menor do que a valorização do seu imóvel. Então, como investimento, vou dizer, eu não pretendo ter carro elétrico, mas eu vou pensar nisso como um investimento futuro. Eu estou fazendo um investimento aqui no meu imóvel. Não, isso faz total sentido, porque é aquilo, o ser humano, ele gosta do quê? Ele gosta de ter opção. Eu não quero ter, mas, isso é o que você falou, eu tenho ali mais ou menos o mesmo condomínio, mesmo tudo, tal. Você tem a opção de comprar num prédio onde pode aceitar carro elétrico, o cara já pensa assim, pô, pra eu vender depois, isso é um item a mais que eu posso colocar. Sem dúvida. Só que a pessoa que tá morando, muitas vezes ela pensa assim, eu não quero pagar por isso aqui, porque eu já tô aqui. Então cria essa essa queda de eu braço. fiz as contas lá e o custo para você preparar o ambiente, você não precisa colocar o carregador em cada vaga. Então, assim, o morador que comprou o carro, ele compra o kit para ele. Exato. Mas você fazer a preparação do ambiente, porque tem que fazer uma preparação, você tem que fazer, passar as eletrocalhas e tudo, deixar a rede separada. Isso tem um custo que vai ter que ser compartilhado com todo mundo. Sim. É muito barato. Assim, para quem, de novo, né? Para quem entende, né? Entende que quem tem a condição de comprar um carro elétrico, não é caro, não. A gente falou aqui falou até de carro elétrico. E uma preocupação que as pessoas têm, como é que você vê isso aí? Que é a questão da valorização do ser humano. O ser humano vai ficar relegado só a trabalho... Antigamente eles falavam que os robôs iam pegar os trabalhos braçais e que o trabalho intelectual ia ficar para o ser humano fazer. Acho que está acontecendo o contrário, né? O trabalho intelectual vai para a IA e o trabalho braçal... Tá ficando, Você vê que o presidente da NVIDIA, ele falou algo assim, né? Ele falou, os próximos milionários, se referindo, imagino eu, ao mercado americano, serão os encanadores, quem mexe com manutenção de ar-condicionado, os pedreiros, o carpinteiro. Por quê? Porque, de fato, esse trabalho de mais inteligência, muitas vezes, ele vai ser migrado mesmo, porque é uma agilidade muito mais rápida, uma análise mais profunda, muito mais rápida e com uma chance de erro muito menor. Eu já fiz isso com clientes meus, que eles têm, às vezes, muitas planilhas de lead ou de preenchimento de informação financeira por humanos, vamos colocar assim. E aí, quando a gente começou a fazer um trabalho, eu falei assim, cara, pede as planilhas antigas aí e vamos jogar aqui na IA, vamos pedir uma análise, vamos pedir se tem duplicidade, se não tem. Cara, a gente achou vários erros, porque quando você tem abas muito grandes, é passível de acontecer. A pessoa tem que ser muito concentrada ali, fazer um trabalho quase que impecável ali para não acontecer. Então, quando você joga no IA, em segundos, você acha vários erros. Então, vai ser substituído. O que as pessoas precisam de entender vai existir também uma migração de mão de obra, de mercado. Eu não vejo a IA como vilã. Eu vejo como algo que soma para o mercado de trabalho e dá novas opções. Eu vou te dar um exemplo. Donos de bar e restaurantes estão com uma dificuldade enorme de achar pessoas para serem garçom, para trabalhar ali com eles. Por quê? Porque o cara que é Uber Moto, ou o cara que faz entrega, o cara que é Uber, ele está fazendo bem mais dinheiro do que se ele trabalhasse no restaurante. Trabalhando sei lá quantas horas e vamos dizer assim, né? O pessoal fala, e tendo que aguentar muita coisa. Então o cara, às vezes ele fala assim, cara, eu vou fazer um Uber, vou tirar aqui por mês trabalhando pra caramba meus 3, 4 mil reais limpo, melhor do que eu trabalhar num restaurante para ganhar um salário mínimo, um vale transporte, uma cesta básica. Então, o que possibilitou esse cara fazer esse Uber? Foi a IA, que veio através de um aplicativo que se chama Uber ou tantos outros que a gente tem aí, iFood e tantos outros também, que possibilitaram essa mudança de emprego. Então, eu acho que é um organismo vivo, sabe? Eu acho que a IA ela veio para facilitar, criar novas oportunidades e a humanidade vai se adaptar a isso daí. É uma coisa, eu sempre gosto de comparar. Eu acompanhei, eu sou um pouco mais velho, eu acompanhei quando a Fiat começou a instalar aqui na fábrica dela os robôs, os primeiros robôs, e saiu na reportagem do estado de Minas, assim, entrevistando as pessoas, esse tipo de debate muito semelhante, que alguém dizendo que tinha que proibir o uso de robô, tinha que criar um imposto para cobrar mais caro do robô, porque vai tirar emprego de várias pessoas, e que o trabalhador não seria mais necessário. E aconteceu uma coisa
semelhante, né? A automação na indústria, ela veio para aquelas tarefas muito repetitivas e fáceis de ter automação. Você vê que no ABC Paulista, na década 70, quando, por exemplo, o Lula se fez como sindicalista famoso, o volume de pessoas que você tinha empregados na indústria automobilística era gigantesco. Gigantesco. Isso foi se tornando desnecessário pela automação. Por outro lado, as atividades braçais, que são complexas, eles falam, por exemplo, enrolar uma mangueira não dá pra de jardim, você pegar uma mangueira de jardim e enrolar, o robô não consegue fazer. Coisas que são muito analógicas, assim, o robô não consegue fazer. Eu acho que as atividades humanas, então, por exemplo, a área de saúde, a área de health care, por exemplo, a área de exercício físico, academia, para não ficar só na execução de serviços, a gente vai ter outras áreas, a gente vai ter Você falou do negócio de veterinária, por exemplo. Você pode criar um meio para você facilitar, que vai ser um IA ou alguma coisa de tecnologia, mas o atendimento no final da noite ele vai continuar sendo por pessoas, né? Eu tenho certeza que a IA ela vai ser muito mais eficiente para fazer o seu diagnóstico. Sim. Ela vai te analisar e vai fazer o seu diagnóstico, os médicos vão me jogar pedra, mas a IA ela não vai conseguir trocar a sua fralda. Não vai. Então, eu vou te dar um exemplo. O meu pai ele teve câncer de próstata há uns 3 ou 4 anos, graças a Deus está bem, está zero, e precisou de fazer uma cirurgia. E aqui em Belo Horizonte nós temos, à época, não sei se ainda é assim, uma das únicas máquinas que fazia a cirurgia robótica. E aí meu pai fez essa cirurgia, o índice de erro é baixíssimo e tal, deu tudo certo. E aí esse doutor falou com meu pai depois que ele deu tão certo aqui que Belo Horizonte virou um case que ele estava fazendo cirurgia em outros países robótica. Então ele entra numa máquina onde ele opera aqui e opera lá na Índia, daqui. Só que, beleza, o médico operou, a máquina operou. Mas e a enfermeira para ir lá ver se você está respirando, a recuperação, o acompanhamento, a pessoa para tirar ele da sala e colocar em outro lugar? Essas pessoas vão continuar existindo. Vão precisar dessas pessoas. Pode ter automação que tiver, não tem como um robô pegar uma pessoa que acabou de sair de uma mesa de cirurgia e levar para o quarto. Não tem como, porque se acontecer alguma coisa, a máquina deu um pane na máquina. Travou, o paciente está lá agonizando. Não tem jeito, tem que ser um ser humano. Ciro, eu queria agradecer a sua vinda aqui, o bate-papo foi agradável. Tive uma visão diferente aqui dos nossos vereadores aqui de Belo Horizonte. Eu acho que agora a gente tem um caminho, se eu precisar falar com alguém para alguma ideia. O nosso ambiente aqui está disponível, caso você queira também utilizar a nossa sala de mídia, a nossa estrutura. Fica o convite aberto para a gente fazer outros eventos. E agradecer seu tempo e disponibilidade. Roger, eu que agradeço toda a sua equipe, todo mundo que ficou com a gente aí acompanhando, né, esse episódio. Muito obrigado pela oportunidade, para mim é sempre um prazer. E minha mão está sempre esticada para ajudar as pessoas, para a gente conseguir levantar novos negócios, para a gente conseguir gerar mais produção, gerar mais emprego, renda e oportunidade. É o que eu acredito para minha vida, e se a gente puder ajudar outras pessoas a também impulsionarem seus negócios, que é o que a gente está fazendo aqui, trocando essa ideia, eu acho que esse é o propósito da vida, e dinheiro é consequência de bons trabalhos desenvolvidos. Exato. Obrigado.